que é o método 3A? O método 3A é uma estratégia poderosa baseada em um funil de vendas para que você realize venda dos planos da Builderall no automático. E quando eu digo no automático, não significa que é um botão mágico, existe toda uma lógica por trás de um funil de vendas para que no final de toda a jornada do potencial cliente da Builderall ele esteja pronto para poder adquirir alguns dos planos da Builderall. Então o método 3A é uma estrutura que está baseada em um marketing de conteúdo, também conhecido como marketing de 3 passos, que está baseada em criação de lista, relacionamento com a lista e no final a oferta, seja de qualquer um dos planos que a Builderall possui atualmente. A lógica de todo o funil do método 3A se resume nessa imagem, onde todo funil, quanto maior o número de pessoas, quanto maior o tráfego, o público qualificado que chegam para dentro da estrutura do funil, maior é a probabilidade que no final do percurso que essas pessoas fizerem adentrando o funil, maior é a probabilidade que no final do processo gere vendas, gere comissões. Então o número de vendas, o volume de vendas e a velocidade com que elas vão acontecer através do funil automatizado do método 3A será relativa à quantidade de público qualificado que vai chegando para dentro da estrutura do funil. O funil automatizado do método 3A ele vai estar iniciando na sua página profissional do Facebook. E essa página ela vai estar conectada com algumas ferramentas da Builderall, como o Profissional Messenger Chatbot e também o AutoPost. O AutoPost ele vai fazer com que sua página receba várias publicações mensalmente. E cada uma dessas publicações ela terá o seu link principal de divulgação. E quando o interessado clicar no seu link, seja ele um fã da sua página ou então um visitante, ele será automaticamente direcionado para o Messenger dele na sua página profissional, fazendo com que aconteça uma interação, uma conversa automática, mantendo o relacionamento com esse interessado. E nessa interação, as mensagens que vão chegar para o interessado, elas estarão configuradas com seus links dos funis da Builderall. E quando ele clicar, ele automaticamente vai ser redirecionado para uma página na qual ele vai preencher um formulário, se tornando, portanto, um lead na sua rede da Builderall, e nesse momento, através da configuração do Mailing Boss, ele vai passar a receber uma sequência de e-mails para que ele possa reconhecer a importância da Builderall para um negócio que ele já desenvolve ou para que ele possa iniciar um negócio do zero como afiliado alavancado da Builderall, realizando o upgrade e gerando as comissões recorrentes para você. Bom, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Célia Regina Oliveira, mais conhecida como Célia Oliveira. Em novembro, essa estratégia foi apresentada para mim e eu fiquei impressionada com a estrutura, o funil, o grande funil que foi criado. E aí eu disse assim, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que esperar. Quando terminou o Everest, gente, pelo amor de Deus, quando terminou o Everest, eu disse, vou colocar esse negócio para funcionar. Aí coloquei. Aí o negócio começou a acontecer. E aí o negócio começou a dar certo. Tão certo que hoje trabalho 2 horas, ou às vezes 3 horas por dia, desenvolvendo um método, e me deu um dinheiro que pagou o método, pagou a Builderall, vai pagar o embaixador, e ainda vou ter dinheiro no bolso, somente usando essa estratégia. Bom, primeiramente, deixa eu me apresentar, eu sou a Márcia, estou muito feliz porque eu conheci um método, né, de nome Método 3A. Ele foi para mim de grande importância porque eu não conheço, né, as ferramentas para estar utilizando no marketing. Então, e por questão de tempo, que eu trabalho também numa empresa física, ele foi de grande valia para mim, porque ele faz tudo no automático. É um método todo otimizado, que você não precisa necessariamente estar focada, né, naquilo que você ainda não sabe fazer, mesmo porque o método já vai fazer tudo para você. Então, estou satisfeita demais com os resultados, com o suporte que é muito, muito bom, muito maravilhoso, e os resultados que eu
estou obtendo também, para mim, são muito satisfatórios. Então, eu que super recomendo para todo e qualquer afiliado, né, da Builderall que queira estar adquirindo esse método. Vocês não vão se arrepender, eu garanto. Super recomendo. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. E basicamente, depois que você instala o método 3A, você vai ter uma estrutura poderosa para poder estar realizando vendas no automático do plano da Builderall. E já imaginou se você pudesse, além das comissões que você ganhará com as vendas dos planos da Builderall, ganhasse comissões também indicando o próprio método 3A para afiliados da sua rede, construindo então uma rede poderosa de afiliados para que eles também consigam vender mais e assim você ganhar mais comissões em segundo nível, além de construir uma outra rede através do programa de afiliados 3A multinível do método 3A, ganhando de forma bem mais alavancada do que você ganharia somente com o programa de afiliados da Builderall, podendo construir essa rede também de forma automática através dos recursos do método 3A. Sim, tudo isso é possível e eu vou explicar também quais são as 8 formas de ganhos, de forma bem rápida, bem objetiva, que você tem adquirindo o método 3A e participando do programa afiliado 3A multinível. A primeira forma de ganho é o bônus adesão. Então, descendo aqui, a partir do momento que você vai indicando novas pessoas, novos afiliados da sua rede da Builderall ou para outras pessoas, você vai estar ganhando 60% de comissões recorrentes distribuídas em 5 níveis da sua rede, sempre que as pessoas adquirirem o método 3A. Então, você vai estar construindo a sua rede em 5 níveis, onde para os seus indicados diretos você vai estar ganhando 35% sobre a adesão, o pagamento da adesão de cada um desses novos clientes, que representa R$ 103,95. Para os seus indicados indiretos, você vai estar ganhando 10% sobre o pagamento da adesão desses novos clientes no segundo nível, 5% no terceiro, no quarto e também no quinto nível. E aqui você pode estar visualizando os valores em reais que você ganha pela adesão de um novo cliente do método 3A em cada um dos níveis correspondente às pessoas que estão indicando cada um deles. Então, apenas como uma suposição, porque na realidade você pode indicar infinitas pessoas e não somente 5, essa rede que você constrói no programa de afiliados 3A multinível, ela não tem limite de lateralidade, mas somente como uma simulação onde você indica o método 3A para 5 novas pessoas e cada uma dessas pessoas também indicam para mais 5, você então constrói uma rede com essa quantidade de indicados em cada um dos níveis que ela vai formando, ampliando, portanto, a possibilidade de ganhos com esse programa. Então, se você indica para 5 novas pessoas o método 3A, e quando elas adquirirem, você terá como ganho, através do bônus de adesão, R$ 519,75. E para cada uma dessas 5 que indicaram também mais 5, tendo portanto 25 novas pessoas do seu segundo nível, você ganhará comissões por cada uma delas, totalizando então nesse nível R$ 742,50 e assim sucessivamente, com cada um indicando mais 5 apenas, construindo então a sua rede e todo o potencial de ganho que você pode estar observando aqui. E nessa última coluna tem aqui a representação em ganhos quando você tem níveis preenchidos na sua rede. Por exemplo, se você preenche o primeiro nível com 5 pessoas, lembrando mais uma vez que é apenas uma simulação, porque você pode indicar para infinitas pessoas e cada uma das novas pessoas também podem indicar para infinitas, então não é uma matriz fechada, é uma matriz aberta em lateralidade, mas se você tem aqui, segundo essa simulação, o seu primeiro nível preenchido, então você tem esse ganho. Se você tem os 2 níveis preenchidos, né, totalizando aqui 30 pessoas, você tem um ganho de R$ 1.262,25. Os 3 níveis preenchidos totalizaria aí 155 pessoas, você teria mais de R$ 3.000 de ganhos. E assim sucessivamente, chegando aqui nessa simulação a ter um potencial de ganho de mais de R$ 58.000. Então essa é a primeira forma de ganho, que é o bônus de adesão. A segunda forma de ganho, com o programa afiliado 3A multinível, é bem semelhante à primeira, é o bônus recorrência, onde você tem 60% de comissões recorrentes iniciais distribuídas em 5 níveis de indicações sobre a recorrência de cada um dos clientes que adquiriram o método 3A e que já fazem parte da sua rede.
rede. Então, à medida que eles vão pagando o método 3A mensalmente, você também vai ganhando uma comissão recorrente, vai ganhando uma comissão mensal. Então, a partir do segundo pagamento desses clientes, você consegue observar a distribuição dos mesmos percentuais em comissões que você viu no bônus anterior, relacionado aos valores que cada um dos afiliados vão pagando mensalmente na recorrência do método 3A, gerando, portanto, ganhos por níveis de forma diferenciada devido às comissões diferenciadas que você atribuída para cada um dos níveis, e à medida que os níveis são preenchidos também você consegue verificar os valores adicionais que você ganha por níveis preenchidos. Então, novamente, 60% de comissões distribuídas em sua rede com 5 níveis, que faz com que você amplie a possibilidade de ganhos com esse programa. A terceira forma de ganhos é o bônus início rápido. Se no primeiro dia que você adquiriu o método 3A você faz uma venda, você tem um acréscimo de 5% da sua comissão do segundo nível da sua rede, recebendo, portanto, no seu segundo nível, ao invés de 10%, 15%, tanto aqui no bônus da adesão, como também no bônus recorrência. Agora, se na primeira semana que você adquiriu o método 3A você realizar 3 vendas, você vai ter um aumento de 7% também no segundo nível da sua rede. No primeiro mês que você adquiriu o método 3A você fizer 12 vendas, você vai aumentar a sua comissão do segundo nível em 10%. A quarta forma de ganhos é o bônus lançamento, ou seja, se dentro de um único dia você fizer um determinado número de vendas, você terá um acréscimo em comissões no segundo nível da sua rede. Ou seja, se você faz 3 vendas em um único dia, você aumenta em 2%, se você faz 5 vendas em um único dia, você aumenta em 4%, ou se você faz 9 vendas em um único dia, você aumenta em 8%. Ou seja, normalmente quem aplica estratégias de lançamento consegue realizar várias vendas dentro de um único dia. A quinta forma de ganhos é o bônus consistência, significa que se você fizer vendas do método 3A em dias consecutivos, você terá também um acréscimo em comissões no quarto nível da sua rede. Se você faz pelo menos uma única venda em 3 dias consecutivos, você aumenta para 2%, se você faz uma única venda em 6 dias consecutivos, aumenta para 4%, 12 dias consecutivos, 7%. A sexta forma de ganhos é o bônus perpétuo. Se dentro de um mês você fizer um número de vendas, você também aumenta o ganho em comissões do terceiro nível da sua rede. Ou seja, se dentro de um mês você fizer 10 vendas, aumenta em 2%, 15 vendas, 5%, ou 30 vendas, você aumenta em 10%. A sétima forma de ganhos é o bônus equipe. Quando você atingir 5 diretos ativos na sua rede, você aumenta em 1% a comissão no seu primeiro nível da rede. Quando você tem 10 diretos ativos, você aumenta em 3% o comissionamento também no seu primeiro nível da rede, ou 20 ativos diretos, você tem um acréscimo de 5%. Lembrando que para todos esses bônus que você tem um acréscimo em percentual das comissões que você ganha, eles são um acréscimo permanente, e esse bônus de equipe, diferente dos outros, é um bônus que você vai ganhar uma única vez para cada meta alcançada. Todos os outros, quando você vai batendo a meta no período estipulado, você vai tendo os acréscimos estipulados para cada uma das metas que você atingir. É muito importante entender também que à medida que você vai atingindo determinadas metas, quando a somatória das comissões da sua rede nos 5 níveis atingir 75%, você atinge então o comissionamento máximo que você consegue na sua rede do programa afiliado 3A multinível. E quando você atinge 75% em comissionamento na sua rede, então você tem automaticamente a participação no 8º bônus do programa afiliado 3A, que é o bônus máximo. Significa que quando você alcança a comissão máxima de 75% na sua rede, você ganha autonomia e pode estar definindo o quanto que você ganha em cada um dos 5 níveis da sua rede, desde que não ultrapasse o total em comissionamento, que seria de 75%. E isso aqui te dá um potencial de ganho incrível, porque dependendo da quantidade de pessoas que você já tem em um determinado nível, você pode estar atribuindo mais comissões para aquele nível, para que o ganho em comissões naquele determinado nível seja muito maior do que era anteriormente. E um outro ponto também que é importante se atentar
é que todos os bônus, exceto o bônus de adesão e o bônus recorrência, não são cumulativos entre si. E para esses bônus que não são cumulativos, que seriam o bônus início rápido, lançamento, perpétuo, consistência, equipe e máximo, a maior pontuação conquistada será a referência para pagamento das suas bonificações. Lembrando que você terá acesso a um escritório virtual onde você vai poder estar visualizando toda a sua rede, o crescimento dela, as comissões que você vai receber, aos bônus que você tem direito, e dentro da área de membros do método 3A você vai poder estar solicitando o saque dos bônus que você tem direito. Então essas são as 8 formas de ganhos do método 3A, baseado na rede que você constrói, tendo portanto mais uma fonte de renda recorrente que vem a somar com as comissões recorrentes que você ganha com o programa de afiliados da própria Builderall. Nós estamos aqui no nosso segundo acesso remoto, onde a gente vai estar vendo na prática o funcionamento do método 3A e todos os percursos que os potenciais clientes da Builderall eles vão estar fazendo dentro da estrutura do método 3A até se tornar um cliente. Então essa aqui é toda a estrutura, né, do funil do método 3A, que a gente vai ver aqui na prática agora como funciona. E durante essa prática a gente vai testar toda a estrutura e verificar se está tudo funcionando, com os botões, com os links, está gerando cadastro na sua rede da Builderall ou não. Então vou acessar aqui a sua página profissional. Então aqui basicamente, né, a sua página ela vai estar tendo as publicações. Quem são os fãs, eles vão ser impactados com cada uma dessas publicações aqui, dependendo do horário que ele está visitando. E já que eles são fãs, é eles que vão estar sendo impactados. Agora, para essa página receber um público externo, que provavelmente seja um público qualificado, aí seria necessário mais ações, como, por exemplo, aplicar algumas estratégias em grupos do Facebook, por exemplo, para poder atingir um público externo à sua página, que não seja os fãs, ou mesmo criar uma campanha paga para poder atingir um determinado público também. Então, basicamente, são os seus fãs que vão estar sendo impactados com essas publicações aqui, por mais que eles não sejam um público qualificado, porque nós pegamos aqui os seus amigos, né, como fizemos essa conversão, mas basicamente é isso. Então, eles vão ver na linha do tempo deles a publicação. Eles tendem a estar verificando, né, a imagem, lendo o texto, e cada uma das publicações ela possui no final da descrição uma chamada para ação. Para saber mais e como tudo funciona, vou te enviar um segredo no Messenger através do link a seguir, que é o seu link principal de divulgação. Quando a pessoa clicar no seu link, ela automaticamente vai abrir o Messenger dela na sua página profissional, onde vai estar iniciando uma interação, o Messenger com o perfil dela, clicando no botão caso apareça, igual apareceu agora, e automaticamente ela já está aqui na sua página mesmo do Facebook. Ela vai poder clicar no botão aqui Get Started para poder começar, e aqui a gente vai saber que conseguimos estar direcionando a Builderall para 3 públicos basicamente: aquelas pessoas que querem aprender marketing digital, aquelas que têm um negócio próprio que quer alavancar a venda do negócio dela, ou aquelas que querem ganhar dinheiro online, que é renda recorrente. Então, por isso, dessa primeira segmentação. Olá, Janaína, tudo bem com você? Nunca tivemos um momento tão fantástico para empreender online como agora. Mesmo que você ainda não tenha um negócio próprio, você pode iniciar e alavancar os seus resultados como nunca. Por isso, conte comigo na sua jornada. Qual é o seu objetivo? Clique na melhor opção abaixo. Então, a pessoa pode clicar em crescer um negócio que ela tenha, renda recorrente ou aprender marketing digital. Supondo que a pessoa queira aprender marketing digital, ela clicando no botão vai ser levada para todo um fluxo com esse objetivo, de que ela aprenda marketing digital de acordo com o perfil que ela tenha. Então aqui aparece as mensagens: seja muito bem-vinda à maior universidade de marketing digital da América Latina, prepare-se para aprender e lucrar como nunca. Como você pretende alavancar o seu negócio online? Arraste a imagem abaixo para o lado para ver as 4 opções de perfis e escolha o seu clicando no botão abaixo. Se a pessoa é um afiliado, ela vai estar clicando nesse primeiro botão aqui. Se ela tiver no smartphone, ela vai poder arrastar o dedo para o lado e ver as outras opções de perfis. Mas estando em um desktop, ela vai clicar aqui. Se ela é um produtor, ela clica nesse botão Sou Produtor. Se ela é um consultor de marketing digital, neste terceiro botão. Ou se ela é um editor de vídeos, pessoas que trabalham dentro de agências, ela clicaria em Sou Editor ou Editora de Vídeos. Agora, supondo que a pessoa ela seja um afiliado, ela vai ver aqui, né, conheça os 6 pilares que irão fazer você ter sucesso como afiliado. Ela vai clicar aqui que ela é uma afiliada.
Lembrando que o procedimento aqui é para pessoas que estão querendo aprender marketing digital, que é o primeiro botão que ela clicou. E vai vir todo um fluxo com esse objetivo. Então, antes de ter acesso à maior universidade, clique no botão abaixo e baixe gratuitamente nosso e-book de nivelamento Leia o quanto antes. O afiliado ele vai vir clicar em baixar agora. Então, o afiliado ele foi redirecionado para uma página que tem a ver com o perfil dele. Essa página aqui está configurada com um formulário mágico. Significa que ao cadastrar aqui, automaticamente vai criar uma conta desse afiliado na sua rede da Builderall e a gente vai fazer um teste para poder verificar se realmente o formulário mágico que a gente configurou no sábado ele está funcionando. Então vou pegar aqui esse link apenas para poder não deslogar o seu Office da Builderall nessa guia aqui, que eu vou abrir uma guia anônima também, e eu vou colar o link ali que o afiliado acessaria na guia comum dele. Só estou colocando aqui para não deslogar. Ele vai acessar o seu link, eu vou estar abrindo aqui o seu e-mail profissional, no qual a gente vai fazer um teste preenchendo o formulário com o seu e-mail profissional. Eu vou pegar aqui então o seu domínio e acessar aqui o provedor de e-mail da Builderall, que é o webemail.seu-domínio, e aqui eu vou fazer um teste, como se fosse o afiliado mesmo preenchendo, colocar aqui um e-mail para estar recebendo esse e-book, para a gente fazer esse teste. O afiliado ele vai estar clicando em enviar para o meu e-mail, o e-book de nivelamento, e nesse momento está sendo criada uma conta na Builderall sem mesmo ele saber. Eu vou acessar aqui o e-mail que a gente usou como teste, e aqui eu não sei se foi eu ou se foi você que definiu a senha do e-mail. Deixa eu ver, fui eu. E aqui, automaticamente após clicar para poder enviar para o e-mail, ele foi redirecionado para uma página de inscrição pendente, na qual ele tem que confirmar o e-mail para poder receber o e-book. Mas como ele estava configurado com um formulário mágico, eu vou verificar se já gerou um lead na sua rede. Então a gente percebe aqui que o teste que eu acabei de preencher ali, ele já faz parte aqui da sua rede. Então o formulário mágico ele está funcionando. Você está recebendo um lead através aqui do preenchimento do formulário que o afiliado fizer. Ela vai estar aparecendo aqui em notificação, tanto nessa parte aqui que você pode fechar, ou aqui mesmo nas notificações, e você vai encontrar o lead justamente clicando aqui em seus leads. Além do mais, o formulário mágico está configurado para direcionar o lead dentro de uma lista de e-mails, lá no Mailing Boss, que é a lista de afiliados de sucesso no caso desse funil que a gente testou. Então tem aqui o teste que a gente fez, né, o nome aqui, o e-mail, a data, o cliente e o plano que ele está. Então ele está cadastrado gratuitamente. O afiliado ele foi lá para poder baixar o e-book de nivelamento, nem sabe que criou uma conta na Builderall, e ele vai lá confirmar o e-mail para poder pegar o e-book. Ele vai atualizar o provedor de e-mail dele e nesse momento ele vai ver aqui que chegou alguns e-mails para ele. Esse daqui, Builderall Team, é o e-mail da própria equipe da Builderall que enviou, dando boas-vindas à Builderall. Então nesse momento que ele vai saber que foi criada uma conta para ele numa empresa chamada Builderall que ele ainda não conhece. Aí aqui tem uma breve apresentação, informando que ele pode acessar o Office dele. Ele clicando aqui, lembra que ele não digitou nem senha na hora ali de preencher o formulário, mas automaticamente quando ele clicou no link, vai abrir diretamente o Office da Builderall dele, onde ele vai escolher o país. Aqui percebe que é o próprio teste mesmo que está aqui, ó, que a gente fez o teste. Ele vai poder estar acessando as redes sociais da Builderall, clicando em próximo e escolher um objetivo dele na plataforma. E nesse momento que ele vai estar sabendo aqui que ele pode estar alterando uma senha aqui no Office da Builderall, porque ele tem uma senha provisória que ele nem preencheu senha nenhuma. Apenas os cookies foi armazenado no dispositivo na qual ele preencheu o formulário mágico e por isso que entrou no Office automaticamente dele. Mas ele pode definir uma senha, mas é bem provável que ele não tome nenhuma ação nessa página, porque ele não conhece a Builderall ainda. Pode acessar ali para poder estar conhecendo. Agora, uma outra forma dele saber que foi criada uma conta para ele na Builderall é através desse outro e-mail aqui, né? Bem-vindo a Builderall, no qual é uma das 8 campanhas de e-mail que já está configurada lá no Mailing Boss através do método 3A, onde aqui nessa primeiro e-mail tem algumas informações de prova social e lembrando que todos os botões que tem aqui na sequência de e-mail que eu estou configurando está levando para a pessoa realizar o upgrade através do Office dela. Então todos os links que tem ali nas campanhas estão levando para dentro do Office, na qual ela vai poder fazer o upgrade clicando aqui, entendeu?
Mas, enfim, o afiliado ele veio para simplesmente baixar o e-book. Ele vai clicar aqui para poder confirmar o e-mail dele. Na hora que ele confirmar para poder pegar o e-book, ele vai ser redirecionado para uma página de download. Nessa página de download ele vai clicar no botão de iniciar o download agora e assim ele vai abrir aqui o e-book. O afiliado ele vai poder estar absorvendo alguma informação de valor que tem a ver aí com o perfil, com o objetivo dele. E o interessante é que os e-books da Builderall sempre no final tem esse banner. Você já tem ou pretende abrir o seu negócio próprio e aqui ele pode clicar no botão para poder conhecer a Builderall. Mas já levando em consideração que ele preencheu o formulário mágico e já faz parte da sua rede da Builderall, assim como nós testamos, se ele toma alguma ação de cadastro aqui, ele na verdade vai fazer o upgrade e se tornar um afiliado ativo na sua rede, gerando a comissão para você. Aí beleza, então o afiliado ele pegou o e-book, viu lá as informações, conheceu a Builderall, ele pode ter a oportunidade de saber que com a Builderall ele consegue estar trabalhando como afiliado com estrutura própria e assim ter um maior potencial de resultados através das ferramentas da Builderall. Agora, ao confirmar o e-mail, aí chega um outro e-mail aqui de boas-vindas, é um e-mail de o e-book liberado, que é a outra forma do afiliado ter acesso aí ao e-book que ele solicitou. Clicando aqui, ao invés de ser redirecionado para uma página de download, ele já abre direto no e-book. Supondo que a pessoa seja um produtor, ela clicou aqui no botão de som produtor, aí ela vai estar recebendo a mesma mensagem aqui de cima. Porém, o botão, quando o produtor ele clicar, vai levar ele para uma página que tem a ver com o perfil dele. Eu já vou aproveitar e clicar aqui nas outras opções também. Por exemplo, o produtor, conheça os 25 pontos para fazer um lançamento de sucesso de seu produto. Ele clicaria no botão. O consultor de marketing digital, descubra o segredo que vem fazendo consultores alavancarem seus resultados. O consultor ele clicaria nesse botão. E aqui, por último, o editor de vídeos. Descubra como aproveitar a maior forma de criação de conteúdo da atualidade. E aqui ele clicaria. Então, essa parte aqui do produtor, ele recebeu a mesma mensagem. No ato de clicar, ele vai ser redirecionado para uma página que tem a ver com o perfil dele. Essa página que vai abrir, ela está configurada também com o formulário mágico, vai fazer com que ele se torne um lead na sua rede da Builderall e no ato de confirmar o e-mail, ele vai ser redirecionado para a página de download. Então, o produtor ele recebeu o e-book para ele fazer um checklist para poder lançar um produto que ele tenha e aqui ele vai absorvendo o conteúdo, vendo aí os 25 pontos para ele poder fazer o lançamento de sucesso do produto dele. E aqui no final, mais uma vez, tem um banner promocional aí falando da Builderall, que ele pode estar conhecendo, criando um negócio. E ele, como produtor, ao clicar aqui em conhecer a Builderall, ele vai ver que na Builderall tem todas as ferramentas para que ele possa lançar o produto dele, criar página de vendas, utilizar ferramentas de webinar, etc. E ele pode fazer o upgrade, mas levando em consideração que ele já preencheu o formulário mágico, por isso que ele chegou aqui nessa página, é que se ele fizer o upgrade vai gerar comissão para você também. Agora, o consultor de marketing digital é a mesma situação. Ele clicou lá no botão, clicou para poder baixar o e-book de nivelamento dele e veio para uma página que tem a ver com o perfil dele. Ao confirmar o e-mail, ele vai ser levado para a página de download, no qual o interessante desse e-book aqui do consultor de marketing digital é que ele já vem apresentando a Builderall direto para esse consultor, para que ele possa estar usando as ferramentas da Builderall para aplicar com o cliente no negócio dele. Então apresenta o Tira Builder, o Mailing Boss, o Canvas, a ferramenta de webinar e também fala que com a Builderall ele consegue estar economizando um bom valor, uma vez que a Builderall tem mais de 40 ferramentas integradas em uma única plataforma e isso se torna barato. O consultor ele vai poder conhecer a Builderall e também poder fazer o upgrade sendo um afiliado na sua rede e gerando a comissão. Agora, se a pessoa ela é um editor de vídeos, aí ela clicaria no botão ali de baixar o e-book de nivelamento. Lembrando que toda essa estrutura aqui ainda está no processo, supondo que a pessoa clicou em aprender marketing digital, por isso que chegou essa sequência, e daqui a pouco a gente vai ver as outras possibilidades. O editor de vídeos ele vai ser redirecionado para essa página, confirmando o e-mail ele vai chegar na página de download. Clicando aqui, ele vai poder absorver o conteúdo que tem a ver com o perfil dele e saber como que ele pode estar aproveitando a maior forma de criação de conteúdo da atualidade, que é criação de vídeos. Então ele vai saber como pode criar vídeos de forma melhor, ferramentas para ele poder estar trabalhando
e ao final do processo ele vai poder conhecer a Builderall. Se for fazer o upgrade também vai gerar a comissão para você. Depois de um tempo que a pessoa clicou em aprender marketing digital, chega essa outra mensagem aqui dizendo o seguinte: Janaína, dentro de 5 minutos iremos liberar treinamentos completos na maior universidade de marketing digital. Serão aulas intensivas de conteúdo e prática. Para você não perder nada e realizar todas as aulas práticas, nós iremos disponibilizar acesso completo a todas as principais ferramentas de marketing digital por apenas R$1 por um mês. Clique no botão abaixo e garanta acesso imediato. Então a pessoa vai clicar em acessar as ferramentas para passar pelo processo de aprendizado que ela solicitou, e ao clicar ali para poder pegar as ferramentas por R$1, ela vai ser levada para a sua página home da Builderall, que justamente está oferecendo a plataforma no valor de R$1 aí por um mês. Aí beleza, daqui 5 minutos vai ser liberado, né, os treinamentos, então daqui a pouco vai chegar uma outra mensagem aqui. Enquanto não chega, eu vou acessar aqui a área de membros do método 3A. Por enquanto, vários módulos aqui eles estão vazios, mas eu vou estar subindo as videoaulas que eu gravei em breve. Basicamente aqui você encontra estratégias para poder estar aplicando com 3 objetivos diferentes. Então aqui o primeiro nível de estratégias ele está voltado em você vender o próprio método 3A para outros afiliados e ganhar suas comissões ao vender o método 3A, ou para afiliados da sua rede ou de outras redes. Esse segundo nível aqui de estratégias estão voltadas em você realizar o direcionamento de tráfego, né, pessoas para dentro da estrutura do funil, levando ela a passar pelo chatbot, pelo mailing boss, ver as publicações e tudo mais. É um outro nível de estratégias. E esse último nível aqui é de você vender a Builderall para figuras públicas, para influencers, e influenciar eles a venderem a Builderall para a audiência que eles têm, ou seja, fazendo com que você possa ter um potencial enorme de ter vários clientes na Builderall no seu segundo nível da rede, uma vez que quem é influencer, quando faz alguma indicação, ainda mais para o público dele, pode estar alcançando um grande número de pessoas e atingindo um bom número de vendas. E se o influencer estiver cadastrado na sua rede e fazer essa divulgação, você pode sim ter esse potencial aí de crescimento na Builderall. Ao clicar em uma estratégia para você aplicar, todas elas estão em formatos de mapas mentais. Então, vou clicar aqui nessa primeira. Então, clicando aqui na estratégia, todas elas estão nesse formato aqui de mapas mentais, onde você tem o nome da estratégia. Em azul tem um resumo, o que seria a estratégia, e de amarelo tem um passo a passo para você executar a estratégia, sendo que tem uma frequência também com que você pode estar aplicando. Você vai ver que algumas estratégias, caso você venha estar aplicando, elas não estão editáveis aqui no mapa mental. Então não dá para você copiar e colar o texto que tem aqui no mapa mental em um outro local, a menos que você baixe ele em formato de texto. Para isso você pode estar clicando aqui na seta desse mapa mental, clicando em Playtest Outline, para poder baixar em arquivo de texto, e aqui você tem toda a estratégia em um arquivo de texto na qual você pode copiar e colar alguma parte específica da estratégia para poder utilizar de alguma maneira. Uma outra possibilidade que você tem para poder copiar os campos que tem aqui é criar uma cópia desse mapa mental, onde você consegue clicar nesse botão aqui. Ele está criando, assim que logar na conta aqui do Google, vai criar uma cópia do mapa mental. Aqui no caso já criou então uma cópia do mapa mental, ele está aqui editável. Se você clica em algum campo aqui, você consegue copiar o que tem no campo e colar em outro lugar. E aqui nesse botão você consegue voltar para a sua área administrativa de mapas mentais, onde você tem todos os mapas mentais que você criou uma cópia ou que você criou ele diretamente aqui. Eu vou voltar para a área do método 3A e aqui já passou 5 minutos, então chegou uma mensagem: Olá Janaína, chegou a hora de participar de treinamentos completos na maior universidade de marketing digital da América Latina. Clique no botão abaixo. Então ao acessar agora, levando em consideração que a pessoa já criou um cadastro na Builderall, esse botão que ela acabou de clicar vai abrir direto dentro do Office dela na parte de treinamentos, no que é dita aí no chatbot como sendo a universidade de marketing digital que ela tem, onde ela consegue estar aprendendo desde do básico de marketing digital até assuntos aí mais avançados relacionados ao marketing digital, podendo ela clicar também em acessar outras áreas de treinamento e estar navegando aqui em outros locais na qual ela passa aí por um processo de aprendizado que ela solicitou. Esse daqui basicamente é todo o fluxo
de mensagens para quem escolhe aprender marketing digital, de acordo com o perfil que ela tem. Agora, supondo que a pessoa ela tenha um negócio próprio e quer crescer o negócio próprio, ela clicaria aqui, crescer o meu negócio. Então, nós temos infinitas possibilidades e soluções perfeitas para alavancar o seu negócio. Qual é o tipo do seu negócio? Clique no botão abaixo. Se a pessoa tem um negócio local, ela clicaria aqui. Se ela é um empreendedor de marketing de rede, nesse botão. Ou se ela é um profissional autônomo, ela escolheria. Independente do botão que ela clicar, seja esse daqui, esse ou esse, ela vai ser redirecionada para o seu link de afiliado da Builderall, fazendo com que ao cadastrar nessa página de captura, ela seja um lead na sua rede. Lembrando que cada um desses links que estão aqui são links dos funis de nicho da Builderall. Igual, quem tem um negócio local, ele é direcionado para essa página de captura, 50% mais vendas no seu negócio local logo no primeiro mês. E quando ele preencher aqui, ele vai fazer parte da sua rede, porque está aqui o seu domínio conectado nos funis da Builderall, e ele vai ser levado para uma página de vendas, na qual tem um vídeo lá do Eric falando mais sobre como ela pode ter o aumento das vendas para o negócio local dela. Ou seja, são funis que estão configurados aqui em funis de nicho. Esse de negócios locais em especial, ele é o primeiro aqui que aparece, e ao preencher o formulário ali que a pessoa foi redirecionada para aquela página, ela vai vir para essa página de vendas aqui, onde tem um vídeo que o Eric ele vai falando de forma mais direta como a pessoa pode usar a Builderall para alavancar as vendas do negócio local que ela tenha. Então ele tem esse vídeo aí de 26 minutos, é um vídeo de vendas. Quando a pessoa termina de assistir o vídeo ou quando ela lê as informações que tem na página, ela vai poder clicar aqui no botão, em qualquer um desses botões que está aparecendo aí, mas ela pode conhecer a página aqui toda, e ao clicar no botão, ela vai ser redirecionada para uma página para fazer o upgrade para o plano Premium. Lembrando aqui que ela vai chegar uma outra mensagem aqui para ela, descubra como transformar o seu conhecimento em milhões de reais. Independente se ela clica lá em renda recorrente, crescer o negócio dela ou aprender marketing digital, ela vai receber essa opção na qual ela clicando, ela vai descobrir como criar infoprodutos, transformar o conhecimento que ela tem em um infoproduto. Então, mais uma vez aqui abriu no seu domínio, então ela pode aí ganhar milhões de reais criando infoprodutos de acordo com o conhecimento. Agora essas opções aqui para quem tem um negócio próprio, é justamente esses links que eu cheguei a abrir aqui, negócios locais. Para quem desenvolve marketing de rede, também tem um vídeo específico após a pessoa preencher esse formulário aqui, ou quando ela é um profissional autônomo, vem aqui para essa página daqui. Vou clicar aqui na última opção, a última possibilidade, que é a pessoa clicar em renda recorrente. Então, aqui nessa parte de introdução, ela clicando em renda recorrente, aí vai vir um fluxo aí de mensagens nesse sentido. Então aqui a pessoa que tem querendo ganhar dinheiro na internet, ela clicou em renda recorrente, e eu vou te mostrar como iniciar um negócio lucrativo e ganhar 5 mil reais esse mês com um sistema simples e pronto. Basta apenas aplicar a forma que já gerou mais de 20 milhões e aplicar com a nossa ajuda. Então aqui a pessoa ela vai poder ver a imagem aqui, e ler o texto. Descubra o segredo desse empresário brasileiro que já ganhou mais de 8 dígitos e saiba como construir um negócio multimilionário com estratégias prontas. Então ele pode estar clicando aqui ou clicando do lado e junte-se a mais de 40 mil empreendedores que estão trabalhando a partir de casa, conheça agora, ou ele vem aqui para o último item que é assista ao lançamento agora ao vivo, que foi o lançamento que aconteceu da Builderall 4.0 no dia 1º de outubro. Então ele pode clicar aqui em assistir. Então independente do botão que ele clicar, já que ele quis renda recorrente, ele clicando aqui nessa segunda opção ou nessa primeira, ele vai abrir um link que está com a sua URL, por isso que vai gerar um lead na sua rede. Então abriu aqui, essa é a primeira página ali de captura, por exemplo, que chega aqui, na qual a pessoa vai poder clicar no botão, ser redirecionado preenchendo o formulário e cair no Telegram, inclusive vai poder até ter o WhatsApp do Eric Salgado para, se caso quiser falar alguma coisa. Aí tem aqui o segundo botão que a pessoa clicou leva para essa página daqui, qual tem um vídeo curtinho aí do Eric, e clicando aqui também ela vai sendo levada para o mesmo destino. Ou ela vai preencher aqui o formulário e preenchendo aqui ela vai para o webinar ao vivo da Builderall 4.0 que tivemos aí no dia 1º de outubro. Então
Todas elas vão fazer com que tenha cadastros na Builderall e tudo certo. Uma hora depois que a pessoa clicar no seu link principal de divulgação, que está lá na página, na publicação, vai chegar uma outra mensagem uma hora após. Então, clicamos ali às 21h43, então aqui ó, às 22h43 vai chegar uma outra mensagem, que aí se passou uma hora após clicar lá no link. Daqui a pouquinho vai chegar aqui a mensagem. Essa mensagem que está chegando aqui é quando a pessoa clica que ela tem um negócio próprio e quer alavancar o negócio dela. Então, 30 minutos, 20 minutos depois, chega essa mensagem aqui. Todo negócio precisa de ferramentas de marketing digital. Arraste a imagem ao lado para baixo para ver as opções, clique no botão abaixo e descubra. Então aqui a pessoa ela vai saber que ela pode estar aplicando ferramentas de marketing digital no negócio que ela tenha, mais de 30 ferramentas, podendo clicar aqui, use por apenas R$1. Ela clica do lado e ela pode ver que 14 ferramentas integradas. Aprenda a criar funis de vendas insanamente profissionais para o seu negócio. Então se ela clica nesse botão, ou se ela clica no primeiro aqui, ela vai ser levada para um dos seus funis da Builderall, que ao preencher também vai fazer parte da sua rede da Builderall, se já não tiver sido em algum dos outros botões anteriores. Então aqui ela cai dentro de um funil aqui, Você está se perguntando qual é a ferramenta perfeita para fazer o seu negócio explodir. Aí aqui é um desafio que o Eric faz, onde no final de todo o processo, a pessoa que tem um negócio próprio, ela vai poder ter esse mesmo blueprint aqui de funil, tudo precisando apenas editar algumas páginas, e informações para adaptar para o negócio dela. E enfim, então ela chegou aqui na sua página, está conectada com o seu domínio. E a outra opção ali que ela tem de usar mais de 30 ferramentas por apenas R$1 é essa página aqui que ela é redirecionada. Então daqui a pouquinho vai chegar outra mensagem que é uma hora após. Então beleza, chegou aqui então o texto dizendo o seguinte: Janaína, você também gostaria que eu trabalhasse para você 24 horas por dia no automático e gerasse comissões recorrentes aplicando o poderoso método 3A? Basta clicar no botão abaixo e descubra como posso ser instalado através desse método. Ou seja, como a pessoa pode ter esse bot aqui, essa estrutura de chatbot instalada para ela. Você quer descobrir? Clique no botão abaixo e descubra uma combinação mágica. E quando ela clicar aqui em acessar o segredo, vai fazer toda a apresentação do programa de afiliados da Builderall e vai oferecer também o método 3A com o seu link de afiliada. Então aqui, Janaína, se prepare porque acredito que você nunca viu nada igual. O produto campeão de vendas que vai te gerar lucro incessante quando você aplicar o método 3A é o produto mais desejado por empreendedores, empresários, afiliados, produtores, blogueiros, prestadores de serviços, donos de negócios locais. Na verdade, por todos que utilizam a internet e todos que precisam de presença online para alavancar a sua marca, empresa ou mesmo desenvolver marketing pessoal. Por isso é um produto campeão de vendas de altíssima demanda que vai te gerar comissões recorrentes no automático sempre que acontecer uma venda dele pelo método 3A. Na verdade, é um plano e uma solução completa que não poderia ser oferecido por outra empresa senão a líder internacional do mercado digital. É o plano Funnel Club da Builderall, que agora oferece uma oportunidade surreal para você ganhar dinheiro como afiliado alavancado. E aqui vem um áudiozinho. Então tem toda uma apresentação aqui da Builderall e também do plano Funnel Club da Builderall e a comissão que ela ganha ao vender o plano Funnel Club. E aqui aparece, Janaína, agora que você sabe que ganha dinheiro sempre que acontece uma venda no automático do plano Funnel Club da Builderall através do método 3A, você quer saber também quais são suas comissões recorrentes ao vender também o plano Premium? Aí aqui a pessoa ela pode clicar em claro que sim ou conhecer o método 3A. Se ela clica aqui, ela já vai estar com o seu link de afiliada e realizando a compra gerará a comissão para você. Se ela clica aqui em quer saber quais são as comissões que ela ganha também ao vender o plano Premium, aí ela vai ver aqui que o plano Premium ele vai custar por cliente o valor de R$ 149,90. No primeiro mês do pagamento do cliente, ela vai estar ganhando 70% de comissão no primeiro mês, que aqui fala também os impostos que são descontados, o que daria líquido aí para a pessoa R$ 84,99 na venda do plano Premium. Ela vai saber que ganha 25% a partir do segundo pagamento das vendas diretas, as vendas pessoais que ela fizer, e também mais 25% sobre as vendas indiretas referente ao segundo pagamento que o cliente fizer. E aqui embaixo
continua algumas explicações, né? Comissão recorrente significa que você vende para uma pessoa e essa pessoa te gera comissões pelo resto da vida enquanto estiver pagando os planos da Builderall. Essa é a grande sacada. Ou seja, se você para de trabalhar, você continua recebendo seus pagamentos e com a Builderall você pode vender toda a estrutura que você construiu quando quiser ou mesmo deixar de herança seu negócio para seus futuros herdeiros. É incrível! Janaína, você quer ver uma simulação pela calculadora de ganhos da Builderall baseada nas comissões que você ganha ao vender no automático o plano prêmio da Builderall aplicando o método 3A? Mais uma vez, a pessoa ela pode clicar em conhecer o método 3A, que está configurado com o seu link de afiliada, ou ela pode clicar que quer ver uma simulação pela calculadora de ganhos. Se ela vem aqui, e ela vai conseguir perceber o potencial que ela tem trabalhando como afiliada na Builderall. Então arraste a imagem abaixo para o lado, veja as 3 simulações e resultados reais. Então aqui, se ela fizer uma venda por mês, ela parando de trabalhar depois de um ano, ela ainda tem um potencial de ganho de R$ 4.734,60. Aqui 2 vendas por mês, que seriam 24 vendas no ano. Ela parando de trabalhar depois de um ano, ela ainda tem um potencial de ganho de R$ 18.000. Apenas uma venda por semana, que seriam 52 vendas no ano. Ela parando de trabalhar depois de um ano, ela ainda tem um potencial de ganho de R$ 83.000. E aqui resultados reais, o Mike Crowdell. Ele faturou $22.000 em apenas alguns dias de trabalho, equivalente a aproximadamente R$ 88.000. O Alex Friedman, lá de Israel, ele faturou $46.000 apenas no primeiro mês de trabalho como afiliado na Builderall, equivalente atualmente a aproximadamente R$ 184.000. E aqui resultados reais de outras pessoas que vale a pena conhecer. A cada dia mais pessoas comuns conquistam os resultados extraordinários. Janaína, se você quer aproveitar tudo isso e ter a chance de conhecer o método 3A para vender no automático lá no Funnel Club da Builderall e ter resultados na internet de uma vez por todas, você precisa agir rápido. Se nas próximas 24 horas você adquirir o plano Funnel Club, você terá uma condição super especial para aplicar o método 3A e ganhar comissões recorrentes no automático. Basta clicar no botão abaixo e comece agora com a nossa ajuda. Ela pode estar conhecendo o método 3A e se ela não tem o Funnel Club, ela pode estar adquirindo para depois adquirir o método 3A. Clicando aqui em adquirir Funnel Club, ela vai ser levada para a página de vendas do vídeo ali do Eric Salgado. Fazendo o preenchimento aí, ela se torna uma lead na sua rede e realizando o upgrade gera comissão para você. Então basicamente essa daqui é a sequência de mensagens que a pessoa vai recebendo aí nas primeiras horas e depois ela vai recebendo, 10 horas após vai receber uma outra, 22 horas depois e 34 horas após recebe uma última sequência. Agora, você pode, na ferramenta que é o Profissional Messenger Chatbot, todas as pessoas que interagirem na sua página, você pode se relacionar com ela enviando uma mensagem para quem tem uma determinada tag. Por exemplo, cada botão ele está com uma determinada tag. Então, se a pessoa ela tem um negócio próprio, você fica sabendo que ela tem um negócio próprio se ela clicou naquele botão. E você pode se relacionar com pessoas somente quem tem um negócio próprio, ou somente quem está querendo aprender marketing digital, por exemplo. E esse procedimento ele pode ser feito aqui na própria ferramenta do profissional, onde você tem a página de assinantes, que vai mostrar todas as pessoas que interagiram na sua página ali no chatbot. E aqui por enquanto tem apenas você consegue clicar aqui na pessoa, nesse ícone, e ver aqui as tags, ou seja, que são botões que ela clicou. E dá para você ver o percurso. Como nós testamos todos os botões ali praticamente, então veio aqui várias tags. Então você vai perceber que algumas pessoas vão ter algumas tags, outras não vão ter umas, de acordo com o fluxo que ela passar dentro da sua página profissional. Ela vai recebendo essas tags e você pode estar se relacionando com elas enviando uma mensagem aqui, uma transmissão via broadcast, por exemplo. Você pode estar enviando, escolhendo aqui a página, onde que tem os assinantes, criar uma transmissão, dar o nome dela, por exemplo, de oferta dezembro, por exemplo, e clica aqui em submeter e aqui você cria a mensagem que vai ser enviada para as pessoas que você vai escolher na próxima etapa. Eu vou clicar aqui em enviar uma mensagem com texto, onde você pode colocar. Aí salva a mensagem, edita aqui o botão onde que ela vai clicar. Aqui, por exemplo, negócio próprio já. Insere uma URL, por exemplo, eu vou colocar aqui uma URL
Aqui você pode colocar uma tag para saber que a pessoa clicou nesse botão, que é a tag, você pode definir qualquer uma, transmissão, oferta. Em submeter, salva o botão, pronto, aqui a mensagem está criada, a pessoa vai receber esse conteúdo. Você pode estar mudando aqui para atualizar a conta, para poder chegar em todas as pessoas que interagiram na sua página, mas que você determinar nessa etapa aqui, clicando em transmitir, e aqui você vai poder selecionar enviar para todo mundo que já interagiu na sua página, ou por quem tem uma tag, ou por quem não tem uma determinada tag. Dá para você selecionar para quem você quer enviar. E aqui são as tags que mostram cada uma delas com uma pessoa, que no caso aqui seria você. Então, para essa tag aqui, por exemplo, regular, pode deixar e enviar. Aqui vai estar enviando a mensagem e aqui você acabou de receber a mensagem que acabamos de enviar, porque você está ali na página de assinantes. Bom, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Célia Regina Oliveira, mais conhecida como Célia Oliveira. Em novembro, essa estratégia foi apresentada para mim e eu fiquei impressionada com a estrutura, o funil, o grande funil que foi criado. E aí eu disse assim, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que esperar. Quando terminou o Everest, gente, pelo amor de Deus, quando terminou o Everest, eu disse, vou colocar esse negócio para funcionar. Aí coloquei, aí o negócio começou a acontecer. E aí o negócio começou a dar certo. Tão certo que hoje trabalho 2 horas ou às vezes 3 horas por dia desenvolvendo um método e me deu um dinheiro que pagou o método, pagou a Builderall, vai pagar o embaixador e ainda vou ter dinheiro no bolso, somente usando essa estratégia. Bom, primeiramente, deixa eu me apresentar, eu sou a Márcia, estou muito feliz porque eu conheci um método, né, de nome Método 3A. Ele foi para mim de grande importância porque eu não conheço, né, as ferramentas para estar utilizando no marketing. Então, e por questão de tempo, que eu trabalho também numa empresa física, ele foi de grande valia para mim, porque ele faz tudo no automático. É um método todo otimizado, que você não precisa necessariamente estar focada, né, naquilo que você ainda não sabe fazer, mesmo porque o método já vai fazer tudo para você. Então, estou satisfeita demais com os resultados, com o suporte que é muito bom, muito maravilhoso, e os resultados que eu estou obtendo também, para mim, são muito satisfatórios. Então, eu que super recomendo para todo e qualquer afiliado, né, da Builderall que queira estar adquirindo esse método. Vocês não vão se arrepender, eu garanto. Super recomendo. Beleza? Tchau, tchau, pessoal.